mesma palavra em Romanos nos diz, no capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha para quem está no teu lado e diga: é pelo Espírito Santo que esse amor foi derramado. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu tenho certeza. Eu acho que não está muito bom não, né, Leandro? Então desliga aí e vamos ao método tradicional. Aí. Há umas 8 ou 10 quintas-feiras passadas, terças-feiras passadas, o pastor Joey Nobre não pôde estar. E estava tudo acertadinho para que viesse uma outra pessoa substituí-lo no mês 5. E aí então, no dia que essa pessoa era para vir, essa pessoa me ligou, dizendo que estava no hospital. O pastor... como é que é o nome dele? Como? Pastor Cleverson Antônio, exatamente. Ele disse: pastor, eu não posso ir, me perdoa, tal, me ligou do hospital, estava com a garganta afetada. E aí então eu disse: bom, eu tenho que trazer uma palavra para eles, para a igreja. E aí então nós estudamos e Deus me deu uma palavra. Mas como o culto de terça-feira é um culto assim, onde a maioria da nossa igreja não frequenta, é uma segunda igreja praticamente que nós temos, eu senti no coração, e aí eu senti no coração, e alguém disse: pastor, essa palavra precisa ser pregada num domingo à noite. E aí então eu quero voltar a essa palavra. Deus colocou no meu coração, e aí então eu quero compartilhar com você nesta noite esta palavra que está em Lucas. Lucas no capítulo 10. É uma palavra muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Todos aqui, pelo menos aqueles que usam o púlpito, tenho certeza que já pregaram, que já trouxeram uma palavra introdutória. Enfim, todos já leram essa passagem. É uma passagem muito bonita, não é mesmo? Mas Deus sempre tem alguma coisa nova para a nossa vida, na leitura da palavra. E eu pensei assim: bom, não preciso nem estudar muito, porque já está... E na verdade, irmãos, foi tudo novo, foi tudo assim bem mudado. Muita coisa ainda o Senhor nos revelou. E eu quero trazer para o nosso crescimento espiritual nesta noite. Eu só quero ler um versículo, porque você conhece todo o texto, e eu quero ir desenvolvendo o texto, não é? Eu quero desenvolvendo o texto, mas para nós firmarmos num texto da palavra, eu quero ler o versículo 33 do capítulo 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Só esse texto. Se você puder, fique aí com a sua Bíblia aberta, mas nós vamos pôr aqui alguns textos. Esse texto, essa parábola, irmãos, o que é uma parábola? A parábola é uma palavra, vem do grego, enfim, não é? Essa palavra parábola significa literalmente atirar no lado. Para, né, de estar ao lado, e tiro. Dar um tiro no lado. A ideia seria assim, eu penso que eu estou certo, não é? Mas a ideia seria uma advertência. Olha, você cuida, rapaz. Olha, eu vou te dar um ensinamento. Eu vou te dar um tiro no lado para você ficar esperto, para você desenvolver. Existe esse pensamento nessa palavra. Atirar ao lado, não na pessoa, não no alvo. E aí, é claro, o Senhor, é fácil de entender isso. Quando o Senhor falava por parábolas, tinha uma verdade que ele queria esconder de alguns, mas revelar para alguns. Então, isso é mais ou menos nesse sentido. Isso representa uma parábola. E essa parábola do bom samaritano, ela está
em um contexto, no capítulo 10, sobre quando Jesus envia os 70, aqueles 70 para pregar o evangelho e tal, e aí Jesus determina de como é que a coisa precisa ser feita. Enfim, a questão e Jesus estava ensinando, eles foram, e aí eles voltaram todos felizes e tal, aquela coisa grandiosa, aquela festa, porque eles disseram: Jesus, até os espíritos, eles nos sujeitam. E aí então Jesus traz mais um ensino, não é mesmo? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus se alegra no seu espírito. Jesus fica alegre no seu espírito, de ver e de ouvir dos seus discípulos, não é? Aquelas pessoas já simples, aquelas pessoas simplórias, aquelas pessoas incultas, aquelas pessoas que ele escolheu, pescadores, enfim, pessoas que não tinham nada a ver, trazendo um testemunho de que, olha, Senhor, nós fomos, nós ganhamos almas, nós curamos vidas, nós expulsamos demônios. E quando eles trazem esse relato para Jesus, a Bíblia diz, no capítulo 10, que Jesus se alegra no Espírito. E aí então ele diz assim: olha, eu estou feliz por vocês. A Bíblia não diz assim, mas eu entendo que Jesus diz: olha, eu estou feliz por vocês, porque isso que vocês estão vendo, isso que vocês estão ouvindo, esse é o contexto da parábola. Os profetas queriam ver. Os profetas da antiguidade, eles queriam ver e não viram. Vocês, reis, queriam ver. Reis queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e eles não ouviram. Então vocês são uma geração de bem-aventurados. Vocês são felizes. Vocês são sortudos por isso. Esse é o contexto. E o clima era esse clima. Esse era o clima. Jesus estava falando com os discípulos e estava dizendo, Jesus estava alegre no Espírito, Jesus estava assim, num culto, numa reunião pentecostal. E nesse contexto, nessa situação, nesse ambiente, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo. Aqui eu já quero começar para que nós venhamos a entender e nós ficarmos ricos, sermos enriquecidos pela palavra de Deus. Jesus estava pregando, Jesus estava alegre, estava num ambiente de Deus, um ambiente espiritual, com os discípulos e tal, e mais alguém com certeza que estava por ali. E nesse ambiente, nesse momento, porque a Bíblia diz, e eis que, isso é assim, sabe, é a mesma coisa que você está andando com o seu carro, com a sua família, quem sabe, pensando, e eis que um animal corta a frente, e você leva aquele sustão. Assim era, esse eis que, ele fala que é de repente, num momento que você não estava esperando, num momento que não era próprio para que aquilo acontecesse, não era o ambiente para aquilo acontecer, mas aconteceu. Eis que alguém se levanta para o testar, para o tentar. Aí me surge uma pergunta, e eu quero formular essa pergunta, e dessa pergunta eu quero enriquecer o nosso coração nesta noite. Como é que os discípulos sabiam? Que aquele doutor da lei, que aquele escriba, que aquele lawyer estava tentando Jesus? Como é que chegou? Porque Lucas registra. Lucas diz que aquele escriba, aquele homem da lei, aquele entendido da palavra, ele levantou-se para tentar Jesus. Ele diz. Como Lucas veio a saber, eu não sei ao certo, mas com certeza Jesus diz isso para os discípulos mais tarde, e essa informação chega a Lucas, não tem outro jeito. Pode ser que foi outro jeito. E eu não estou muito preocupado em saber como que Lucas soube disso. O que eu quero extrair para nós, e o que eu quero que você entenda e que você comece a aprender nesse texto, é que
o diabo se levantou para testar Jesus e Jesus percebe isso. E é aqui que eu quero me ater. Veja bem, nós podemos dizer, se fosse nos dias de hoje, dentro da igreja. Dentro da igreja, com o próprio Jesus na igreja, com o próprio Jesus ensinando, o diabo se levanta para tentar Jesus. E Jesus percebe. E Jesus percebe que a questão dele, que a pergunta dele, não era uma pergunta natural. Não era uma pergunta da escola dominical. A pergunta do escriba era uma pergunta para tentar Jesus. E Jesus percebe isso, irmã Lamara. E é isso que eu quero passar para você. Jesus tinha essa grandiosa vantagem de saber de quando algo vem para o tentar, para o testar, para colocar ele à prova. E aqui nós já aprendemos com isso de Jesus. Nós temos que, sabe, irmãos, na quinta-feira passada, nós pregamos e nós frisamos aqui quando Paulo diz aos Colossenses que ele, Deus, nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino da sua luz bendita. E eu trouxe à tona esse assunto porque nós temos que entender, nós temos que crer e nós temos que andar com os nossos olhos espirituais para entender, para saber, para ficar marcado na nossa vida de que existe um reino das trevas. O reino das trevas é real. O reino das trevas é verídico. Nesse reino das trevas tem um que tem muito poder, que é o seu capitão, o seu rei, que é Satanás. Mas eu disse também na quinta-feira de que nós estamos perdendo essa sensibilidade. Nós estamos perdendo essa visão. Nós estamos empurrando as coisas com a barriga. E como canta aquele cantor lá, o Zeca Pagodinho, eu vou deixando a vida me levar. Esse é o refrão da música dele. Eu vou deixando a vida me levar. E nós não estamos percebendo, nós não estamos, sabe, nós estamos assim com os nossos sentimentos dormente, nós estamos com a nossa visão embaraçada, nós estamos com a nossa visão fora do foco e nós não percebemos que isso ou aquilo e aquele outro vem do inferno para nos tentar. Jesus sente no ar o cheiro de enxofre. Você está me entendendo? E isso era uma vantagem de Jesus, porque Jesus lidava com a tentação como a tentação precisa ser lidada. E às vezes, irmãos, nós estamos lidando com uma tentação do inferno e nós não sabemos que isso é uma tentação. O diabo hoje, se ele puder, ele ainda faz isso, ele ainda lança alguém no fogo. Se ele puder, ele ainda enforca crente. Se ele puder, ele ainda fuzila crente. Mas aqui no Ocidente, não é bem assim. E o diabo é muito mais diabo quando ele vem disfarçado de algo bonito. De algo amigável. De algo cheiroso. De algo que eu estou precisando. Ele é muito mais diabo quando ele vem disfarçado. E quando a Bíblia diz que ele é capaz de se transformar num anjo de luz. Jesus tinha essa capacidade de sentir o cheiro do enxofre, sentir o cheiro da tentação. E isso lhe dava muito vantagem, uma vantagem grandiosa. E o que eu quero aprender aqui, o que eu aprendo, é de que nós precisamos disso no nosso dia a dia. Ver as armadilhas do diabo no nosso dia a dia. Ver como diz aos Colossenses, nós não ignoramos, nós cristãos, irmãos,
Nós não podemos ignorar as suas artimanhas. Nós não podemos ignorar as suas artimanhas. Nós precisamos entender, assim que a coisa nos aparece, nós precisamos compreender e nós precisamos saber a gênese, a origem. Nós precisamos saber a gênese, a origem. Da onde que está vindo isso aqui, será? E nós não devemos fazer como agiu, por exemplo, a esposa do presidente da Câmara lá, o Eduardo, não sei das quantas, crente. A esposa dele ia lá e gastava milhares de dólares. Senão eu nem me preocupei em saber de onde que vem o dinheiro. Eu só ligava e tem dinheiro? Tem. E não era assim, sabe, não? Como disse o camarada do ministério, milhões de dólares transformou-se em vestidos, em roupa íntima, em sacola e em calçados. Porque diz ela, que ignorava a origem do dinheiro. Irmãos, isso aqui é só para você. Eu quero só que fique marcado, para marcar no teu coração. Nós precisamos ter esse sentimento. Esse sentimento, irmãos, ele é um alarme. Ele é uma luz de alarme. Quando o seu tanque está na reserva, acende uma luzinha. E nos carros de hoje ainda tem até um sinalzinho. Pi, pi, pi. Para se você ficar na rua mesmo, você tem mesmo que ser multado. E tem mesmo, ser o carro toado. Porque a luz disse para você, a musiquinha parou para você. Só faltou a mulher dizer, para o carro e vai para o posto, porque você vai ficar sem gasolina. E assim acontece no sentido espiritual. No sentido espiritual, irmãos. Jesus sentia o cheiro. Jesus sentia o cheiro do diabo. E, no entanto, isso é de Deus. É de Deus. O diabo empurrando casas, o diabo empurrando serviço, o diabo enchendo a bolsa do camarada de compromissos, tirando ele da igreja. E não é de Deus, é Deus que está me abençoando. Você está me entendendo? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Nós temos que entender. Nós temos que entender. Nunca se esqueça de uma questão, irmãos, que eu já falei aqui e eu vou repetir para vocês. Lá em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, foi o diabo que levou Jesus para um pico muito alto. Quem elevou Jesus no deserto foi o diabo. Ele levou Jesus para um lugar tão alto que ele podia ver todas as nações, podia ver a glória do mundo todo. Nem tudo que te leva para cima. Preste atenção, irmãos. Nem tudo o que nos eleva vem de Deus. E você precisa sentir o cheiro. Você precisa ver o que ninguém mais vê. A gênese. Você precisa ter ciência da gênese, da origem daquilo que está vindo. Quem é que está te abençoando? Cuidado com isso. Me chamou a atenção essa questão. O camarada fez uma pergunta e Jesus sabia que a pergunta era uma tentação. A origem daquela pergunta era para destruir Jesus, para pegar Jesus numa palavra impensada, para pegar Jesus numa atitude impensada. Mas o homem que é dirigido, que é guiado, que é cheio do Espírito Santo de Deus, fica quieto, não fala nada, age assim, age assado, porque isso aí provém do diabo. Isso aí vem do inferno. A gênese disso aí, a origem disso aí é o inferno. E o final dele é te destruir. Cuida. Cuida. Era de repente. Foi inesperado. Num momento inimaginável. Num lugar inimaginável. O diabo pode, irmãos, aqui dentro da nossa igreja, aqui dentro da igreja,
o diabo pode colocar uma seta, o diabo pode lançar uma dúvida, o diabo pode gerar uma contenda. Cuidado com isso. Nós precisamos entender as razões, a gênese, a origem daquilo que nos chega. De repente, ver o momento da tentação. Veja a fonte da tentação. E aí esse homem, ele se levanta para tentar Jesus. O texto diz assim: mestre, olha, o cara era um mandante do diabo e chama Jesus de mestre. E aí depois ele fala num outro lugar: nem todos os que me chamam de mestre, mestre, ou senhor, senhor. Cuidado com isso. Oh, meu irmão, a paz do Senhor. Eu já disse e disse no rádio. Esse negócio de irmão, a paz do Senhor, dá a paz do Senhor para esse ou para aquele. Irmão, para mim dar a paz do Senhor e para ser meu irmão, tem que ser nascido de novo. Tem que passar pelo sangue da cruz. Tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. Não sai por aí dando paz do Senhor e cumprimentando com o símbolo do cristianismo, que é a paz do Senhor. Isso aí é para irmão. É para irmão. Tem muita gente aí que está dando a paz do Senhor para lá e para cá. Pois olha, irmãos, eu sou meio firme nessa questão. É bom dia, boa tarde. Se é meu irmão, eu faço questão. Não, que boa tarde. Que boa tarde. Paz do Senhor. Uma boa tarde na paz do Senhor. Você é meu irmão. Nós somos irmãos. Temos que cuidar com isso. E aí o camarada chama Jesus de mestre. Ô mestre, o que é que eu preciso fazer? Olha a pergunta do camarada. O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele não sabia o que era a vida eterna e ele não sabia o sentido de herdar. O que é que você faz para herdar algo? Você já parou para pensar nisso? O que é que eu faço para herdar alguma coisa? Eu não tenho que fazer nada. Herdar é um presente. Eu herdo uma herança. Eu não preciso fazer nada. O que eu preciso ser alguma coisa para herdar alguma coisa. Eu preciso ser filho. Eu preciso estar envolvido na família. Eu não preciso fazer nada para herdar alguma coisa. Porque é um presente. Herdado significa uma herança. Significa algo que você ganhou de graça. Você não tem que fazer alguma coisa. Mas Jesus foi político. Como Jesus sabia a origem, como Jesus sabia o sentido da pergunta, como ele entendeu a pergunta, olha como Jesus muda a situação. Para onde que Jesus vai? O que é que está escrito na palavra? Olha Jesus dando um nó no camarada. O que é que está escrito? E além de estar escrito, como é que você lê? Como é que você aplica isso na tua vida? Aí ele, cheio de si: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está apontando para todas as tuas emoções. Amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todas as minhas consciência. E amarás a teu Deus com toda a tua força, ou seja, com todas as tuas motivações. Tudo que você for fazer, você vai tocar, você vai cantar, você vai ofertar, você vai limpar o banheiro, você vai fazer uma cantina, você vai pregar, você vai cantar um hino, você vai fazer qualquer coisa. Tem que ser com todo o coração, com toda a alma, com toda a consciência. E aí ele complementa: e amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus disse para ele: você leu bem, você compreendeu bem, faze isso e viverás. Irmãos, eu penso que aqui tem um lapso de tempo entre esse verso e o verso seguinte. Deve ter um tempo, um momento que ele ficou pensando: bem, eu estou perdido.
eu não vou conseguir ganhar a vida eterna. Porque eu não consigo amar a Deus com todo o meu coração. Eu não consigo amar a Deus de toda a minha alma. Eu não consigo amar a Deus com todas as minhas emoções. Eu não consigo. E eu jamais conseguirei amar o meu próximo como a mim mesmo. Estou perdido. Aí a Bíblia diz de que ele, querendo se justificar, porque ele não podia falar de Deus, porque Deus não dava para dizer o tanto que ele amava. Mas ele achou um gancho. Como é que eu vou responder essa pergunta? Eu preciso me justificar. A Bíblia diz que ele, tentando se justificar, depois de ele pensar alguns momentos, ele pergunta para Jesus: mas quem é que é o meu próximo? E aí então a resposta de Jesus é exatamente a parábola do bom samaritano. Tudo isso aqui foi uma introdução. Porque nós precisamos entender por que Jesus trouxe aquela parábola. Qual é o sentido daquela parábola? E exatamente isso. É uma resposta de como ele deveria angariar, ganhar, herdar a vida eterna. Para complementar a questão do próximo. E aí então ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Irmãos, aqui nós temos 2 pontos geográficos. Jerusalém é uma cidade, Jericó é outra cidade. Jerusalém fica cerca de 820 metros acima do nível do mar. Jericó fica 240 metros abaixo do nível do mar. Dá uma descida, numa distância de 27 quilômetros, dá uma descida de 1.100 metros, mais ou menos. Em 27 quilômetros, você desce, saindo de Jerusalém, você desce cerca de 1 quilômetro. A cada quilômetro, você descia 40 metros. É uma descida íngreme. É uma descida violenta. Eu só estou colocando isso para você se posicionar. Jerusalém está aqui em cima, Jericó está aqui embaixo. E o homem descia de Jerusalém para Jericó. Aqui nós aprendemos mais uma questão. Você vai ver na Bíblia Sagrada de que sempre, quando se sai de Jericó, está descendo. E sempre, quando vai para Jericó, a pessoa está subindo. A Bíblia sempre diz isso. E subiu para Jericó, e subiu para Jerusalém, ou então desceu de Jerusalém. E isso é importante. Isso é importante. Como eu disse, uma parábola é um tiro no lado. O sentido da parábola, ele tem um sentido espiritual. Jesus está mandando uma mensagem espiritual. Jesus está falando para que nem todos entendam, que todos estivessem ouvindo. Mas para os discípulos e para esse camarada, ele tinha que entender. Sempre que você for sair de Jerusalém, você vai estar descendo. Sempre que você sair de Jerusalém, você está descendo. Agora vamos trabalhar um pouquinho aqui na questão do nome de Jerusalém. A casa de paz, um lugar de paz, um lugar de prosperidade. Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é o sonho de Deus. Jerusalém é o que foi Deus quem planejou. É a cidade que Davi conquistou para o Senhor. Ela é tão importante para Deus, ela está tanto nos planos de Deus, de que a Bíblia diz que haverá uma Jerusalém eterna. Depois da volta de Jesus, a Bíblia diz que vai descer do céu uma Jerusalém. Vai descer do céu uma nova Jerusalém. E ela vai pairar sobre Israel. Não sei, vai ser como uma nuvem para no céu. Assim vai estar Jerusalém. E dali, Jesus com a igreja vai administrar, vai coordenar, vai governar o mundo de então. Jerusalém é a cidade de Deus.
Jerusalém é o lugar que está o templo. Jerusalém é o lugar que onde Deus mesmo disse para Salomão: toda a oração que for feita ao redor desse mundo, quando a oração for feita virado para Jerusalém, eu vou ouvir essa oração. Deus diz. E aí o que acontece? Olhe bem, o sentido espiritual da descida desse homem. Ele sai de Jerusalém, um lugar de Deus, um lugar abençoado de Deus, um lugar que está nos planos de Deus, para ir para Jericó. Jericó, irmãos, é uma cidade amaldiçoada. É um lugar maldito. Jericó foi a primeira conquista depois que o povo entrou na terra prometida. Você conhece a história? Onde Deus derruba os muros e as muralhas de Jericó. E o grande homem de Deus, Josué, diz: essa cidade vai ser queimada tudo. Aqui não é para tirar nada. Daqui vocês não ganham nada. Isso aqui tudo é do Senhor. Queima tudo. Matam todos. Você conhece a história? Matam todos. Lugar maldito. E o homem, esse homem, ele estava saindo de Jericó, o lugar de Deus, o lugar abençoado por Deus, e estava descendo para Jericó. Saindo de um lugar de paz e indo para um lugar amaldiçoado. Irmãos, eu procurei alguns outros exemplos de pessoas que saíram de lugar de bênção e foram para um lugar ruim. Você lembra do livro de Ruth? No primeiro capítulo de Ruth, lá tinha uma família feliz, vivendo em Belém. Belém é outra cidade, linda, nos projetos de Deus. Quando você fala de Belém, até aquele jogador lá de Belém, ele disse: é muito bom estar aqui, na cidade que Jesus nasceu. Mas foi lá no Brasil. Por quê? Porque Belém está conectado. Belém está conectado com Deus. Quando se fala de Belém, a primeira coisa que me vem na mente é o nascimento de Jesus. Belém, a casa do pão. E aconteceu nos dias dos juízes que na casa do pão deu uma escassez. Aconteceu uma estiagem, deu uma escassez de pão. E o Elimeleque, Elimeleque significa Deus é o meu rei. Irmão, presta atenção aqui no que é que Jesus está dizendo. O camarada estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Elimeleque está saindo de Belém e está indo para Moabe. Outra cidade maldita, um povo amaldiçoado. A gênese de Moabe é de um incesto de Ló com a sua filha primogênita. Quando foi destruído Gomorra, eles subiram e lá o pai, não sei o que aconteceu, a Bíblia diz que deram vinho para ele, mas ele não tomou o suficiente, pelo que eu entendo. Porque ele conseguiu ter um filho com a sua primogênita. A gênese. E depois tem uma longa história sobre Moabe. A Bíblia diz que jamais um moabita poderia entrar no templo. Mas o Elimeleque, por causa de uma fomezinha, eu não vou dizer fomezinha, deleta a fomezinha, por causa de uma fome. A Bíblia diz que houve fome na terra. Sabe de uma coisa? Eu vou para Moabe. Irmãos, quando a Bíblia diz que Elimeleque saiu, o plano de Elimeleque era o seguinte, a palavra diz isso, a palavra hebraica: não, nós vamos ali, ficamos um período ali e voltamos. Não, eu vou ali na América do Norte, entendeu? Vocês ficam aqui, minha esposa, meus filhos, vocês ficam aqui. Que o pai vai ali nos Estados Unidos e ganha um dinheirinho, e aí eu volto com dinheiro para vocês. E passa um ano, e passa 2 anos, e passam 3 anos. E a tua esposa? Pois é, pastor, eu não sei. O que o senhor acha? Eu preciso de uma mulher aqui. E irmãos, aquilo que é para ser bênção vira uma maldição. Lá saiu Elimeleque, cujo nome representa Deus é o meu rei, com a sua esposa, a Noemi, que significa agradável.
Saiu o filho do rei com uma pessoa agradável e os seus 2 filhos. Não demorou muito. Não demorou muito. Morre o Elimeleque. Não demorou muito. Morre o filho outro. Não demorou muito. Morre o outro filho. Que desgraça sair do lugar que Deus te plantou. Que desgraça sair de Jerusalém. Que desgraça sair de Belém. Jesus só mudou os nomes. A história é a mesma. A história é a mesma. A história é a mesma. Morreu tudo e lá volta. E o resultado, a bênção de Noemi, estava em Belém. A história seria outra. Mas a capacidade de Deus de mudar a história é tremenda. Mais uma história rápida, só para você entender o que foi que esse homem fez da parábola. Jesus só muda os personagens, Jesus só muda os nomes, mas a história, a raiz da história, o ensinamento da história é o mesmo. A Bíblia diz de uma família muito bonita. Apóstolo Geraldo. Uma família muito bonita. Uma família linda. O pai, com certeza uma mãe, muito dinheiro, muito gado. E os 2 filhos. A casa do pai, a família reunida, próspera, pelos detalhes de Jesus. A família devia ser uma família unida e próspera. E um dia o filho mais moço disse: "Ô pai, é o seguinte, me dá a minha parte da herança, que eu vou sair de casa. Esse lugar aqui está muito monótono, está muito chato. Eu preciso de aventura. Eu sou jovem, eu preciso viver a minha vida. Eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer lugares, eu quero me aventurar, eu quero fazer a minha história, pai." Aleluia. E lá sai o filho, Paulão, da casa do pai. E vai para um lugar, sabe Deus que lugar é esse. Você está entendendo o que é que Jesus está dizendo? Sair de Belém. Irmãos, sair da casa do Pai, sair da casa do pão, sair do lugar de Deus, como Jerusalém é. Jerusalém é o lugar de Deus. E esse homem, essa palavra homem é muito interessante. Essa palavra homem aqui, o homem, ele é identificado da forma científica, antropos. Antropos. É bom que você saiba, quando você nasce de novo, quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você era um antropos. Mas depois do novo nascimento, você não é só antropos. Você é um filho de Deus. E quando a Bíblia fala de um homem, está falando no sentido científico. Vai falar lá com aquele que estuda o homem e tal, como é que é o nome dessa matéria? Biologia? Antropologia? Vai lá falar com ele sobre a alma, sobre o espírito, para ver se ele concorda com você. Não. O homem morreu, acabou. O homem é algo vivo, mas com a morte termina tudo. Não é assim, não. Não é assim, não. E eu entendo que existe uma informação na entrelinha aqui. Sempre que nós deixamos a casa de Deus, o lugar de Deus, o lugar projetado por Deus, a Jerusalém de Deus, a Belém de Deus, a casa do Pai, nós nos tornamos antropos, homens ignorantes, que não têm uma visão espiritual, que não têm um sentido espiritual na vida. E a Bíblia, irmãos, diz assim, olha que interessante. E caiu ele nas mãos de quem? Saindo da casa do Pai, saindo de Jerusalém, você pode ter certeza, assim como todos os caminhos dão em Roma, todos os caminhos que você tomar e que o homem tomar, que é para se apartar do lugar de Deus, ele vai dar na mão. A Bíblia diz que ele caiu nas mãos do bandido.
Coisa interessante, como Jesus fala com poucas palavras, não é mesmo? Ele desceu de Jerusalém e caiu nas mãos do bandido. Irmão, vamos aprendendo. Tudo que o diabo quer é te tirar daqui de dentro. Tudo que o diabo quer é te tirar daqui de dentro. Sabe por quê? Porque quando você sair daqui de dentro, não interessa, a Bíblia não diz quantos dias ele caminhou, não sei quantos dias, quantas horas ele caminhou. O fato é, irmãos, que o teu caminho vai dar, como dizia os antigos, o teu caminho vai dar com os burros na água. E você vai cair na mão do nosso inimigo. Ele quer te tirar daqui de dentro. E é por isso que você tem que ter essa experiência, você tem que ter esse sexto sentido, ou sétimo sentido, porque o sexto ainda é do homem, o sétimo sentido, que daí é o sentido de Deus, é o sentido do Espírito Santo. 7 é o número de Deus. Tenha esse sétimo sentido e aprenda isso. Não saia da casa do Pai, porque qualquer outro caminho que você pegar, você vai cair nas mãos do inimigo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele vai dar lá. Ele vai cair. O diabo não precisa nem correr atrás. O diabo não precisa ir buscar. O diabo não precisa procurar. Não. O teu caminho vai dar na mão do diabo. Na mão daquele que veio para matar, roubar ou destruir. Vai dar lá. Se o teu caminho não está no caminho de Deus, qualquer outro caminho vai dar lá. Em Jericó, sabe onde? Lá embaixo. Jericó é para baixo. Abaixo do nível do mar. É por isso, irmãos, que o Rio Jordão, ele é tão importante na Bíblia Sagrada. Onde é que nasce o Rio Jordão? Você sabe onde é que nasce? Nasce lá em cima, nos picos do Monte Hermon. Lá em cima, nas alturas. E o Rio Jordão nada mais é do que o degelo da neve que cobre os picos. Ele nasce lá em cima, nas alturas. E desce até o Mar Morto. 240 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão aponta para a graça de Deus. A graça de Deus que nasce lá em cima e desce até lá embaixo, no buraco mais profundo. E de lá ele te arranca. Porque você tomou o teu caminho. Porque você optou, achou que lá era melhor. Achou que sabe o teu caminho. Achou que eu preciso de aventura. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que você precisa, irmãos, é manter-se na casa de Deus. Não interessa. Tem um ditado que diz que é ruim comigo, pior semigo. Está ruim aqui dentro, pastor? Tá, mas é aqui dentro. Esse aqui é o lugar de Deus. Esse aqui é o lugar de Deus. Esse aqui é o lugar da casa do pão. Esse lugar aqui está nos projetos de Deus. Esse lugar aqui, o final dele é o céu. Não saia daqui. Que nada e ninguém te tira daqui. Nem situação, nada pode te tirar daqui. Ah, eu estou feliz, o teu lugar é na igreja. Ah, eu estou triste, o teu lugar é na igreja. Ah, eu estou são, o teu lugar é aqui na igreja. Ah, eu estou doente, o teu lugar é aqui na igreja. Eu estou com saudade da família, vem para a igreja, porque aqui você está cheinho de irmãos. Vem para cá, o teu lugar é aqui. Aleluia. Ele caiu nas mãos do inimigo. Aleluia! E o que foi que o inimigo fez com ele, irmãos? A primeira coisa que o inimigo faz, a Bíblia diz, despojaram-no. O sentido da palavra, irmãos, é tirar a roupa. O sentido da palavra é tirar a roupa. Despojaram-nos. Tirar a roupa, deixar o cara nu. Sabe por quê? Porque a roupa, no sentido espiritual, aponta para a glória de Deus. A roupa aponta para a tua identificação.
Não precisa alguém se identificar. Não precisa o policial que venha. Não, olha, eu sou. Não. A roupa dele indica que ele é policial. Quando você vai no hospital, você vê as enfermeiras, você identifica ela como um médico, como uma enfermeira e tal, e tal, e tal. Você vendo a roupa de um pintor, ele não precisa dizer pintor. Você sabe que ele é um pintor. Se é bom ou não, eu não sei. Mas ele é um bom pintor. A roupa identifica. A roupa identifica. Foi a primeira coisa que Deus fez para o homem depois que ele caiu do pecado. No pecado. Foi a primeira coisa que Deus fez. Roupa. E a Bíblia diz que nós seremos revestidos. Sabe? E aí eu fui procurar essa questão, essa palavra, despojar. Sabe onde é que ela está escrita 42 vezes na Bíblia Sagrada. Sabe qual é a primeira? Sabe onde é que está a primeira vez? Os irmãos de José. A Bíblia diz que os irmãos de José tiraram a roupa, a túnica, presbítero Jair, que o pai de José deu para ele. Aquela túnica, não precisava ele estar pertinho. A Bíblia diz que de longe, lá vem o sonhador. Por quê? Porque a roupa identificava ele. Eles tinham raiva de José, por quê? Porque o pai dele deu aquela túnica. Aquela túnica era diferente. Era uma túnica talar, não tinha emenda. Era de, não sei como é que bem, mas enfim, não tinha emenda. Era algo que distinguia José. Vamos tirar o que primeiro dele? Vamos tirar a roupa dele. Aí eu quero ver ele se orgulhar. Isso é tão de Deus, irmãos. Isso é tão de Deus, de que hoje, se o diabo pudesse, ele fazia com que os homens aí fora andassem tudo pelado, tudo nu, debaixo de um nome, cultura. É o nosso carnaval, é cultura. Isso aqui é cultura. O que a Bíblia chama de desavergonhamento, o que a Bíblia chama de pecado, o mundo lá fora, que está no maligno, que caiu na mão do maligno, chama de cultura. Chama de cultura. E se não cuidar essa cultura, ela vem para o centro da igreja. Aleluia. Despojaram-no. Despojaram e deixaram ele lá, meio morto. Lá ficou o samaritano, meio morto. Só para que você entenda, esse homem... Esse viajante é o homem. Aponta para o homem. Aponta para o homem. É a humanidade. É o antropos. É um homem que está descendo esse caminho. E vai descer mais. E vai descer mais. E aí a Bíblia diz, eu tenho que começar a concluir. A Bíblia diz que ficou lá ele tombado no chão, meio que morto, nu, enfim, meio morto e meio que semi-despido. E a Bíblia diz que passou um sacerdote. Isso aqui é lindo. E o sacerdote passou por ele e passou de largo. Daqui a pouco, semelhantemente, também estava descendo um levita. Levita, irmãos, eles têm muita gente tem um sentido errado da palavra levita. Levita não é cantor. O levita também canta. Mas o levita é o porteiro, o levita é o zelador, o levita é aquele que atende no culto, é aquele que faz o templo da época funcionar. Era o zelador, era o porteiro, era o guarda, era aquele que carregava os utensílios do tabernáculo nas costas. Esse era o levita. A tribo de Levi, que cuidava do tabernáculo. E lá no templo fixo, Davi instituiu os levitas para cuidar, para zelar, o porteiro, o guarda, enfim. Não tem nada a ver com o cantor. O levita também cantava. Mas hoje, essa questão de zelador, isso aí é outra coisa, pastor. Eu sou levita. Tá, então vem cá, vamos limpar o banheiro junto. Não, pastor, eu sou levita, cantor, pastor. Bom, aí tá. Passaram os dois. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmão? Olhe bem aqui para mim. Jesus está dizendo assim, meu amigão,
o sacerdote, o levita, o templo, nenhum deles vai te ajudar. O sacerdote não pode te ajudar. O sacerdote é um tipo. O sacerdote não vai te dar vida. Nem o sacerdote, nem o levita. Isso aí tudo é tipo. Jesus está dizendo assim, irmão, exatamente isso. Esse sacerdote não vai te ajudar em nada. Se depender do sacerdote, você não vai ter vida eterna e nunca. Se depender do levita, se você depender da ajuda do levita, você vai morrer na rua que desce para Damasco. Se depender da ajuda do sacerdote, você vai ficar lá meio morto. Nem o sacerdote e nem o levita, nenhum deles vai te salvar. E na verdade, Jesus estava dizendo que o judaísmo, que aquela questão dos templos, tudo aquilo ali é só figuração. Isso aqui não vale para nada. Não serve mais. Não funciona mais. Não espera a tua ajuda do sacerdote, nem do levita. E aí Jesus continua. Mais um, olha que mas, um samaritano. Quantas vezes eu li esse texto, irmãos, e eu entendia que o samaritano também estava descendo. Mas a Bíblia não diz isso. Volta e meia nós olhamos para a Bíblia e fizemos uma exégese. Ou seja, empurramos para dentro da Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que o samaritano descia. A Bíblia diz que o samaritano ia de viagem. Ia de viagem. Eu posso entender que o samaritano estava passando de norte a sul, de leste a oeste, qualquer coisa, menos Jesus não diz que o samaritano estava descendo. Mas a Bíblia diz que o sacerdote e o levita desciam, mas o samaritano não. O samaritano estava na sua viagem. Irmãos, isso aqui eu tenho para mim que é uma verdade de Deus profundíssima. E o samaritano cruzou o caminho daquele morto caído. Daquele meio morto caído. Mas um certo samaritano, que estava indo de viagem, cruzou o caminho do semi-morto. Isso aqui é grande. Irmãos, era eu e você que estávamos no meio na estrada. Fomos assaltados. Fomos assaltados pelo inimigo. E o inimigo tentou nos matar e tal. Mas a provisão de Deus foi o caminho de Deus que cruzou o meu caminho. Foi o caminho de Deus que cruzou com o meu caminho. Nunca o nosso caminho, o caminho de um morto, irmãos, é para o cemitério. O caminho do morto é para a terra, para baixo da terra. O caminho de Deus cruza com o nosso caminho. Assim como cruzou com aquele homem que estava descendo. E aí, irmãos, eu entendo assim, de que aquilo que era um problema para o levita e para o sacerdote, torna-se uma oportunidade para o samaritano. Quantas das vezes, irmãos, que Deus coloca um meio morto na nossa vida. Quantas das vezes que Deus coloca um doente espiritual. E quem é que quer problema aqui? Não mexe com isso aí que é problema. Deixa isso para lá. Passa pelo outro lado. Nós fizemos a mesma coisa. Ninguém quer problema. O sacerdote, irmão, estava coberto de razão. O sacerdote não podia chegar a menos de 1,5 metros de um morto. Porque senão ele ia ter uma série de problemas. Se ele diminuísse a distância a menos de 1,5 metros, ele ia se tornar imundo. Não podia administrar no templo. O levita da mesma forma. Mas o samaritano, a Bíblia diz, irmãos, que o samaritano chegou perto daquele semi-morto, olhou para ele e teve um sentimento que é sempre dito com relação do sentimento de Jesus. Ele teve uma compaixão íntima.
esplagnizomai. Sabe o que é isso? É algo que acontece dentro de nós. Dentro de nós. E é uma reviravolta nas nossas vísceras, nas nossas tripas. Algo que se move. Você sabe, quando uma pessoa é atropelada, por exemplo, ela perde o controle do seu organismo. E às vezes ela evacua, às vezes ela urina, alguma coisa nesse sentido. É uma reação nas vísceras. Jesus se movia a Bíblia diz, de íntima compaixão. Quando ele vê aquela viúva de Naim chorando, porque o único filho dela, o sustento dela, o futuro dela, a aposentadoria dela, já estava no caixão. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Teve uma revolução no aparelho digestivo de Jesus e tal. E Jesus para tudo, toca no caixão e manda que o morto se levante. O samaritano teve esse sentimento. E aí, irmãos, eu até providenciei aqui um bornal. Sabe o que é um bornal? O bornal é aquela bolsa que o viajante carregava, lá na época. E lá, o samaritano se abaixa. O samaritano não está nem querendo saber quem ele é. E aí, irmãos, bota esse microfone aqui um pouquinho, porque eu quero trabalhar com as duas mãos, só um pouquinho aqui. E aí a Bíblia diz, e eu entendo. Está funcionando? Está funcionando? A Bíblia diz, e eu entendo, que eu entendo direito. Ele se aproxima do morto, daquela pessoa caída, se aproxima, com certeza ele se ajoelha, ele desce ao nível da pessoa, do doente, do moribundo, do nu. E ele mete a mão, aonde? No bornal. Botou a mão dentro do bornal. E de dentro do bornal, ele tira o quê? Azeite. A Bíblia diz que ele pensou. Pensar significa colocar junto. Untou com azeite as feridas. E aí a Bíblia diz que ele mete a mão de novo. Eu estou ilustrando, porque com certeza ele não tirou o azeite e o vinho junto na hora. Tirou, aí ele tirou o vinho. O que mais que ele tirou de dentro? Se hoje você encontrar um moribundo, se hoje você encontrar um meio morto na tua estrada, na tua viagem, preste atenção nisso, no que é que o Senhor está ensinando. Jesus falou para os discípulos e para aquele homem, mas o Espírito Santo de Deus fala com nós hoje aqui na The New Life. No teu bornal, dentro desse teu bornal que você carrega, o que é que você tira dele para dar para um moribundo? Azeite, pastor. Azeite. Deixa eu ver. O que é que tem aqui dentro? Isso aqui não pode, ninguém pode ver. Dentro do nosso bornal, às vezes tem coisas que ninguém pode ver. O que é que você tira de dentro do teu bornal? O que que um homem, o que que uma mulher de Deus, o que que uma jovem de Deus tira de dentro do seu bornal? Daí, estou falando contigo mesmo. Estou provocando você, pensa aí, o que é que tem de vida, o que é que tem de salvamento, o que é que tem que pode reerguer um semi-morto, que Deus fez o teu caminho cruzar com o dele. Na terça-feira passada, Deus falou uma coisa muito linda, que eu marquei para mim. Quando o pastor Joey pregou sobre o Lázaro, quem abriu a pedra, quem removeu a pedra, foram os homens. E aí o irmão Luiz disse assim, o problema
da igreja de hoje, o problema dos crentes hoje, é que nós queremos que o morto tire a pedra dele. Quem tira a pedra somos nós que estamos vivos. Somos nós que temos um bornal na vida. Carregamos nesse bornal o quê? Óleo. Carregamos nesse bornal o quê? O vinho, para dar alegria. Óleo, a presença do Espírito. Tiramos o vinho que traz alegria. Temos uma palavra de Deus. No teu bornal tem palavra de Deus? No teu bornal tem uma palavra de encorajamento? No teu bornal tem faixa? Faixa? Uma faixa, você tira uma faixa. Qual é a situação da faixa? Para que serve a faixa? Para que serve a faixa? Para untar aquilo que estava quebrado, aquilo que estava rasgado, aquilo que estava machucado. Vamos ligar de novo, vamos juntar de novo, vamos unir, vamos proteger, vamos cuidar, vamos sarar, vamos sarar. Vamos sarar. Osai descesse de Jerusalém, saísse de Jerusalém, bem feito. Ah, meus irmãos, o que é que sai do teu bornal? Às vezes o bornal é a nossa boca. Aqui na tua boca está o poder da vida ou da morte. Não tem mais jeito. Que bornal é esse? Que bornal podre é esse? Não, eu já falei uma, eu já falei duas, eu já falei três. Não tem mais jeito. Bornal podre. Bornal que carrega morte. Bornal que carrega divisão. Bornal que carrega facão. E não faixa para untar. Para ligar novamente. O que é que tem dentro do teu bornal? Dentro da tua sacola, espiritualmente falando. Se for para abrir a tua sacola, o que é que sai de lá de dentro? O que é que você oferece para alguém que está numa situação pior que a tua? Uma palavra de encorajamento. Óleo, vinho, uma palavra de ânimo, ataduras, coragem. Deus é contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Mas como? Eu não sei como, mas Ele vai. Ele ajuda. Ele é expert em transformar situação que todo mundo vê a morte, todo mundo vê o fim, todo mundo vê a desgraça, mas para o homem de Deus, Deus sempre tem uma solução. Uma vez trouxeram para ele uma mulher. A mulher foi pega no ato do adultério. A mulher estava morta. A mulher estava condenada. A mulher só faltava enterrar. Porque a lei, Deus dizia, tem que morrer apedrejada. Vamos levar ela para Jesus. O bom samaritano. Vamos levar ela para o bom samaritano. Aqui está, Senhor. Foi pega no ato do adultério. Oh, Jesus, de uma forma automática, enfiou a mão dentro do bornal. Kendria, ele nem olhou, ele nem abriu para ver o que tem dentro. Eu tenho aqui um negócio para ti, eu tenho algo para ti. E de dentro do bornal, ele trouxe o perdão. Aleluia! Ele trouxe a vida novamente. Ele trouxe o perdão, Ele trouxe o respeito, Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a solução. Ele transformou aquela morte em vida, e vida com abundância. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Xandaramá, surimiandarabasai. Glórias a Deus! Glórias a Deus. Pegou ele, irmãos. Com certeza botou, não sei se
sobre uma segunda cavalgadura, ou na cavalgadura dele. O fato é de que ele levou ele para o templo. Foi para o templo, irmãos? O templo já era. Com o sacerdote e com o levita condenado, automaticamente o templo está condenado. O templo está fora de uso. O templo vai deixar de existir daqui a pouquinho. Eu vou te levar por uma hospedaria. E trouxe ele para a hospedaria. Chegou lá na hospedaria, a Bíblia diz assim, fica de pé comigo para mim concluir, porque senão eu vou um pouquinho mais longe ainda. Fulano, hospedeiro, eu encontrei esse aqui. Estava quase morto. E eu trouxe ele para ti. Cuida dele. Esse é o Espírito Santo. Esse hospedeiro é o Espírito Santo. Cuida dele. Cuida dele. Aqui está. 2 dinheiro. Irmão, isso aqui é lindo. Isso aqui é grande. Cuida dele. Aqui está o dinheiro para pagar a despesa dele. Irmão, a cura que você precisa, a palavra que você precisa, o poder que você precisa, a salvação que você precisa, o cuidado que você carece, está pago. Está pago. É teu. É teu. É teu. É teu. O Senhor pagou. Ele comprou e ele deixou aqui na hospedaria dele. Está pago. Cuida dele. E não, sabe, irmãos, esse hospedeiro não é o pastor da igreja, não. Pelo amor de Deus, não dependa dos meus cuidados, porque se depender dos meus cuidados, você vai ficar um bom tempo doente. Dependa do Espírito Santo de Deus. Ele tem cuidado de ti. Ele cuida de ti. Ele sabe das tuas necessidades. Ele dispõe. O que é que você precisa, meu filho? A alegria é o que eu mais tenho. É free. Eu ia dizer que estava em liquidação, mas não tem liquidação. É tudo free. É sempre free. Sempre foi. Mas é aqui, na hospedaria. Olha como o Senhor é cuidadoso, pastor Wellington. Olha como ele é cuidadoso. Cuida dele. E aí ele diz assim: 2 meses. E aí você pode largar. Não. Cuida dele até que eu venha. Eu entendo aqui que os dois se conheciam. O samaritano, por quê? Porque o samaritano pagou na frente. Menino, isso é interessante. Isso é grande. O samaritano tirou dinheiro do bolso e pagou na frente o camarada. Você paga alguma coisa na frente? Eu preciso trocar o carpê, paga e depois... Não! Troca o carpê que eu quero ver como é que vai ficar. Vai ter que ficar bonitinho. Senão eu não vou pagar. Ele conhecia o trabalho do hospedeiro. Ele sabia que o hospedeiro ia cuidar. Ele confiava no hospedeiro. E o hospedeiro confiava no samaritano. Porque o samaritano diz: se você tiver que gastar mais alguma coisa, pode gastar, vice? Que quando eu voltar, eu te pago. Glória a Deus. Não é para sair daqui de dentro. Jesus estava dizendo, o samaritano estava dizendo isso para o hospedeiro, mas o homem estava ouvindo. O homem estava ali do lado, irmã. Estava ali do ladinho. Cuida dele até eu voltar. Ele estava falando com o hospedeiro, mas o doente estava ouvindo. O que quer dizer isso? Eu tenho que ficar sob os cuidados do hospedeiro até que ele venha. Aleluia!
Irmão, nada pode te tirar daqui. Nada pode te tirar dessa hospedaria. Fica nessa hospedaria. Fica nessa hospedaria. Fica aqui. A alegria que você precisa, a liberdade que você precisa, a cura que você precisa. Dá um glória aí, meu irmão. O que você precisa está pago. Ele deixou pago. Está aqui. Está aqui. Não dê uma de filho pródigo e vai buscar coisa lá fora. Lá fora não tem nada para você. Lá fora não tem nada. Se tivesse, o samaritano vai lá e busca aquilo e traz aqui para mim. Não. O que precisa, o que você precisar, tem aqui. Aleluia. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Eu sei que o Senhor falou com vidas. Eu sei que Deus falou com vidas. E eu quero orar contigo. Eu quero te chamar aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui que eu quero orar contigo. Vem aqui que eu quero orar por ti. Vem aqui que hoje o hospedeiro está aqui. E ele está com a bag dele. Não é nem alforje. A mala dele. O baú dele está aberto. Do que é que você precisa? Você precisa de uma cura. Você precisa de alegria. Você precisa de um milagre. Você precisa de felicidade. Você precisa do quê? Do que é que você precisa? Ah, pelo amor de Deus, o hospedeiro tem. Vem aqui pegar. Aleluia. Chega um pouquinho mais para frente aqui. Abre isso. Pode chegar um pouquinho mais para frente. O hospedeiro te convida. O hospedeiro está dizendo volta. O hospedeiro está dizendo volta, volta, volta. Não sai daqui, ele ainda não voltou. Se está ruim, se está difícil, se está complicado, é porque você ainda está doente. É porque você ainda está dodói. Ainda não foi curado todo. Você está num processo, precisa ser curado. Você precisa depender desse hospedeiro. Em o nome de Jesus. Pastor Wellington, chega aqui à frente, vamos orar por essas vidas. Pastor Paulo, chega aqui, vamos orar por essas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha aí o que é que você precisa. Olha aí o que é que você está precisando. O que é que você está precisando? O que é que você está precisando? O Senhor tem para ti. É só você tomar posse. É só você tomar posse. Porque o que você precisa nessa hospedaria, você vai encontrar. Levanta a tua mão ao céu. Você que ficou aí, levanta a tua mão ao céu. Em nome de Jesus, declara a bênção. Tira uma palavra boa do teu bornal. Tira algo de bom aí e coloca sobre o teu irmão nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Papai do céu, foi ministrada a tua palavra. Esta palavra, Senhor, Pai, esta palavra que vem ministrada dos céus ao coração dos teus filhos. Pai, que nesta noite é a noite de restauração. Pai, assim como tu ilustra, mostra, Senhor, como ali, Senhor, tu foi ao encontro do samaritano. Pai, o encontro daquele homem, Pai, que foi, Senhor, ali assaltado, que foi, Senhor, ali espancado, tirado a sua roupa. Pai bendito e eterno Deus, tu foi ao encontro dele para curá-lo, para restaurá-lo. Oh Espírito Santo de Deus, que está aqui nesta noite para curar, para restaurar a cada vida nesta noite, seja em qual for a área espiritual, emocional, física. Doce Espírito de Deus, atua nesta noite. Vai
começando do alto da cabeça à planta dos pés. Remove, Senhor, a tristeza. Remove, Pai, as feridas da alma nesta noite. Venha cicatrizar, venha passar o bálsamo de Gileade, que é a unção doce do teu Espírito. Caia sobre os teus filhos, sobre o coração, sobre a mente, Pai, sobre as suas mãos, Senhor, sobre os seus pés.